Boa tarde para todas e todos. Eu adoraria poder estar aí com vocês, mas infelizmente dessa vez não deu. Por isso eu estou fazendo esse vídeo aqui de Heidelberg, onde fica a sede internacional da FIAM. A pergunta do nosso trabalho é por que, apesar de toda a atenção dada à questão da mulher e da sua participação nos processos sociais, ainda continua a ser tão grave a situação nutricional e alimentar de meninas e mulheres. Nesta apresentação, eu vou tentar discutir o papel que nós podemos ter na utilização da abordagem de direitos humanos, e em especial do direito humano à alimentação, como instrumento de luta para superar esse problema. Os direitos humanos são resultado da luta dos povos, de grupos e pessoas contra a discriminação, contra a opressão, contra a violência e contra as desigualdades. Os direitos humanos estabelecem limites para o poder do Estado, especialmente, e estabelecem também que o Estado tem a obrigação de proteger os cidadãos e cidadãs contra os abusos efetuados por agentes econômicos poderosos, como, por exemplo, multinacionais, grandes proprietários rurais e outros tipos de pessoas como tal. Ao mesmo tempo, os direitos humanos orientam o Estado na elaboração de políticas públicas que promovam a integração, a redução das desigualdades e a dignidade humana. E, finalmente, a abordagem de direitos humanos é uma abordagem que parte de uma visão holística do mundo que busca colocar o ser humano no centro das políticas públicas e da atividade de desenvolvimento humano. A apresentação da professora Bellos apontou para as numerosas fragmentações que nós observamos nos processos de estudo e elaboração de pesquisas, de políticas públicas, de legislação e mesmo dos instrumentos de direitos humanos. Essas fragmentações dificultam o entendimento da realidade e muitas vezes invisibilizam algumas causas básicas que são centrais para cujo enfrentamento é central para que possamos efetivamente promover a segurança alimentar e nutricional de mulheres e meninas. A fragmentação, por exemplo, invisibiliza, muitas vezes, a enorme violência estrutural cometida contra mulheres e suas consequências sobre a sua capacidade de desenvolver uma vida reprodutiva saudável e ter uma vida profissional e social adequada para os seus interesses pessoais e coletivos. Ao mesmo tempo, as fragmentações dificultam o entendimento do processo alimentar como um todo, separando o alimento do ser humano, ao separar a questão da alimentação da nutrição, por exemplo. Defendemos que, para superar essas fragmentações e para que o direito humano à alimentação adequada venha a ser um instrumento efetivo de superação das desigualdades e de promoção de uma alimentação adequada para homens e mulheres em pés de igualdade, ele deve ser reconceituado. Deve ser reconceituado de maneira a garantir sua coerência interna entre as diferentes dimensões do direito e deve ser garantir também a sua coerência externa com os outros direitos econômicos, sociais e culturais e com os direitos civis e políticos. Para fazer isso, o direito humano à alimentação adequada e nutrição precisa refletir e captar a complexidade do processo alimentar. Desde o momento em que as políticas são decididas coletivamente de como produzir, de que maneira produzir e para quem produzir, até o momento em que o alimento é consumido pelo ser humano e transformado em gente participativa e cidadã. Somente dessa forma, capturando todas as dimensões de uma maneira integral, é que o direito humano à alimentação adequada pode ser um instrumento de transformação. É por isso que eu digo que o direito humano à alimentação adequada é um processo e deve captar o processo de transformação da natureza e natureza humana, ou seja, em gente saudável e participativa e cidadã. Para que isso seja possível, devemos ajustar as dimensões de realização do direito humano à alimentação adequada ao quadro de referência da soberania alimentar e da soberania popular. E não mais somente a segurança alimentar e nutricional. Ao mesmo tempo, devemos incorporar efetivamente a dimensão nutricional e de maneira definitiva dentro da abordagem conceitual do direito humano à alimentação adequada. Nessa perspectiva,
A matriz conceitual do direito humano à alimentação, dentro da perspectiva da soberania alimentar, deveria incluir pelo menos 4 grandes dimensões. A primeira, da sustentabilidade econômica, social, política e ambiental, com a elaboração e implementação de uma estratégia participativa de soberania alimentar. A segunda, que garantisse o acesso estável à alimentação adequada, seja através do acesso aos recursos produtivos, como terra, sementes, seja através do salário, modos de vida ou mesmo de renda, seja através de políticas de segurança alimentar e de abastecimento, ou seja mesmo por intermédio da seguridade social. Uma terceira dimensão é a dimensão de garantia de alimentos seguros e saudáveis, adequação da dieta, alimentos sem agroquímicos, sem alimentos geneticamente transformados e aceitabilidade cultural e religiosa. E por fim, devemos dar atenção também à dimensão do ser humano, a autonomia e a autodeterminação do homem e da mulher para que cada um possa definir a sua vida, suas práticas de reprodução e suas práticas culturais. Ao mesmo tempo, o bem-estar nutricional, a dignidade humana e a participação de todos. Essa nova conceituação do direito humano à alimentação adequada e nutrição, abrangente e coerente com os princípios de direitos humanos, pode ser um instrumento de facilitação e unificação das lutas de diferentes setores sociais, que hoje ainda levam sua luta separadamente. Gostaria muito de poder estar com vocês para participar do debate e responder a perguntas, mas infelizmente só poderei fazer isso pela internet, se vocês tiverem interesse. Envio meus abraços e desejo a vocês um bom debate e uma participação bastante efetiva no seminário no Rio. Um abraço.